Olá, pessoal. Saudações a todos. Muito bem-vindos a esse nosso bate-papo, né? Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre patrimônio histórico e cultural. Mas antes disso, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Alex Tiso, estou atualmente como secretário municipal de Cultura, Lazer e Turismo da cidade de Três Pontas, sul de Minas. Também sou, naturalmente, o presidente do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Três Pontas e estou também ocupando a cadeira de vice-presidente da Rede de Gestores de Minas Gerais e também estou como vice-presidente do Circuito Vale Verde, que é das Águas. Muito bem, antes de eu começar esse nosso bate-papo e falar um pouquinho do patrimônio, eu gostaria de contar um pouquinho para vocês como eu cheguei até aqui. Eu sou funcionário público, lotado na Secretaria Municipal de Cultura, sou professor de música, venho de uma família de tradição cultural, né, musical, que é a família Tiso. Comecei a estudar já aos 5 anos, né? Sou graduado em música pelo UNES, também sou pós-graduado no UNES, também em música e bacharelando em saxofone também em música, né? Então a minha profissão foi sempre pautada na cultura artística, na música. Minha família é uma família tradicional, né, de músicos, e não podia ser diferente que eu tivesse, eu estou ligado, né, à área artística e musical desde que eu nasci, né? Eu fui graduar já com a idade um pouquinho mais avançada, né? Minha primeira graduação foi por volta dos 45 anos, hoje eu estou com 52. Mas nessa trajetória toda, quando eu comecei com a música, eu jamais imaginaria que eu chegaria onde eu estou hoje, não contando isso como uma vantagem, mas realmente pensando de toda a trajetória, de toda a construção cultural que isso foi acontecendo na minha vida de uma certa forma. E isso eu acredito que se dê pela forma de encarar as coisas e tentar sempre produzir algo que seja diferente. Trabalho em equipe, isso é de extrema importância, né? Ninguém faz nada sozinho, então a gente só constrói realmente com outras pessoas que estejam certas daquilo que querem, certas de que nós temos um poder na nossa mão de transformação das coisas e um poder de persuasão quando se diz questões culturais, né? O artista, ele tem isso, ele vive muito do coração, né? O artista não é razão, então ele se entrega nos seus projetos. E nesse sentido você precisa ter realmente uma equipe que trabalhe num pensamento de um todo, tá ok? E nessa trajetória toda, eu já tenho hoje aproximadamente quase 31 anos de serviço público, já passei na minha carreira dentro da minha área cultural, já entrei como professor no conservatório, fui professor de flauta, fui professor de bateria, professor de saxofone, fui inspetor do Conservatório Municipal de Música Heitor Villa-Lobos e por lá também fui diretor 2 vezes. E no ano de 2018 eu fui convocado, né, fui convidado para participar dessa gestão, da última gestão, né, no meado da última gestão, nós assumimos a cadeira da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo e a partir daí nós montamos uma equipe técnica exatamente para poder atuar em todos esses campos que a Secretaria precisa estar presente, que é cultura, lazer, turismo e o patrimônio, né? Então, em Três Pontas, hoje nós temos Conselho do Patrimônio, nós temos Conselho do Turismo e acabamos de criar agora o Conselho do Municipal de Cultura, o Sistema Municipal de Cultura.
Muito bem, então vamos lá. A nossa conversa hoje é sobre o patrimônio na prática. Por que esse título, Patrimônio na Prática? A gente sabe que o patrimônio ele é cercado de legislações. E essas legislações, elas têm meios que nos garantem as atuações. Mas muitas das vezes as legislações elas são interpretativas quando se diz sobre o patrimônio na prática, né? Como atuar realmente cuidando do patrimônio. Essas leis que nos cercam são diretrizes que nós temos hoje do IEFA, né, da boa condução. Nós temos aí leis que nos permitem como agir, mas nós temos também diretrizes normativas que nos orientam os passos a serem dados e o melhor passo que se adapta ao seu meio, ao meio onde você vive, ao meio onde estão esses patrimônios. Mas, afinal de contas, então, o que é o patrimônio cultural, né? Então, o patrimônio cultural, a gente pode pensar de várias formas. A gente pode pensar que ele é a soma dos bens culturais de uma comunidade ou grupo, né? Então, tudo aquilo que tem um fundamento cultural pertencente àquela comunidade ou grupo, né? E que é uma herança deixada pelos nossos pais, também embute aí a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, as nossas festas tradicionais, as nossas tradições culturais, né? Os monumentos, né? As casas antigas e também as novas, que têm uma importância para a nossa história. Então, a gente pode entender que o patrimônio é tudo aquilo, aquele conjunto de bens que formam as características de uma comunidade, né? Que remetem à nossa comunidade a alguma lembrança, que criaram uma importância cultural, que deram identidade àquele local ou identidade a um povo, né? Então, lembrando que o patrimônio ele pode ser dividido em várias frentes. Ele pode ser material, pode ser imaterial, né? No imaterial nós temos a questão da memória, né? A memória coletiva, os fazeres, né? Os fazeres culturais de uma sociedade e nos bens móveis, né? Nos bens materiais, os casarões, os monumentos, né, os conjuntos paisagísticos, né? Então, todo esse campo que forma uma identidade cultural e que cria a memória de uma comunidade é o que a gente chama de patrimônio cultural. E o patrimônio cultural hoje, gente, ele tem sido realmente muito valorizado, né? Algumas comunidades têm esse valor muito maior e algumas estão criando, né, de uns tempos para cá, essa identidade, né? A gente via que, especialmente em Minas Gerais, que é um estado muito grande, né, com muitos municípios e com uma tradição cultural muito grande, muito potente, né? Então, se a gente pensar em 853 municípios, se pegarmos a nossa região aqui, sul de Minas, né, noroeste de Minas, a quantidade de cidades históricas que nós temos e de muitos bens materiais e imateriais que nós temos é realmente uma quantidade vultuosa, né? E nesse ponto o IEFA, né, e o IFAM são os órgãos que cuidam do patrimônio, realmente eles têm um olhar muito voltado a esses bens e cada dia mais tem se aperfeiçoado as leis, né? Prova disso que aqui em Três Pontas nós temos constantemente atualizado as nossas leis do patrimônio, tá? Eu vou falando um pouquinho sobre a história geral e vou contando um pouco do que acontece em Três Pontas. No meado de 2018, quando nós assumimos a Secretaria de Cultura, nós notamos que nós tínhamos uma pontuação que ela vinha
muito modestamente crescendo ao longo dos anos, mas com uma certa modéstia. E fomos identificar o que tinha acontecido nisso, né? Então aí nós detectamos vários problemas que estão sendo ao longo do tempo corrigidos, tá? Isso nós vamos conversando daqui a pouquinho, tá joia? Então vamos lá, vamos dar início então para a gente conhecer a importância do patrimônio e a importância que ele tem, especialmente dentro do município e dentro de uma comunidade, tá? Então, o patrimônio histórico e artístico materializa, né, e torna visível um sentimento evocado pela cultura e pela memória. E assim, permite a construção das identidades coletivas, fortalecendo os elos de origem comuns, né, que são comuns a toda a sociedade. Então, vamos refletir sobre isso. O patrimônio histórico e artístico material torna visível esse sentimento evocado pela cultura. Então, o patrimônio é uma entidade responsável por dar visibilidade, dar proteção a esses bens que representam um valor histórico para a comunidade, né? Resgatando a memória, identificando essa memória e mostrando para a sociedade tudo aquilo que compôs a sua história. Então, se a gente pensar, o patrimônio é um grande livro, né? Que a gente tem, onde a gente guarda todas aquelas lembranças, né? No nosso diário, como se fosse um diário. Todas as nossas lembranças estão guardadas ali, estão anotadas, e certamente elas vão ser bem guardadas para que um dia os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos saibam da importância que esses bens foram na construção dessa memória coletiva, em sabermos de onde viemos, de onde somos e para onde queremos ir, tá certo? Então, simplesmente uma comunidade hoje, ela não pode descartar, não, pelo menos ela não pode deixar de descartar isso, nem que seja documental, tudo aquilo que compôs a história de um município, de uma comunidade, de uma família, né, de um patriarcal, tudo aquilo que deu identidade, que fez a comunidade ser conhecida e que deu origem àquela comunidade ou àquele local, tá certo? É muito importante a gente pensar também que o patrimônio cultural diz respeito à herança coletiva, né? A tudo aquilo que foi formado por aquela comunidade e que deve ser transmitidas às futuras gerações, né? Então é tudo aquilo que a gente vai guardar com muito carinho, cuidar com muito carinho para levar para as próximas gerações, relacionando exatamente o passado e o presente e permitindo assim uma visão do futuro dentro do conceito do desenvolvimento sustentável. Então notem que o patrimônio cultural, ele além de preservar a memória coletiva, ele traz imbuído nele certas concepções também de um desenvolvimento sustentável. Por quê? Se a gente passa por uma preservação de memória, a gente passa por algo que a gente tenha que criar mecanismos que façam o sustento, que façam a manutenção daquela memória, seja memória física ou memória intelectual, tá certo? Então é muito importante que a gente tenha esse conceito de que o patrimônio histórico ele materializa, né, e torna visível todo um sentimento cultural e todo um sentimento de memória, permitindo uma conexão do passado com o presente e com o futuro, tá ok? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês nesses próximos bate-papos que a gente vai ter aqui no decorrer agora, como está o patrimônio, né? Qual o panorama do patrimônio de Três Pontas. Primeiramente, eu gostaria de trazer para vocês o seguinte: o patrimônio de Três Pontas, ele tem mais ou menos 20 anos, né? A construção
do patrimônio cultural, né, a construção do cuidado, né, do setor de patrimônio, ele tem mais ou menos 20 anos. Tá? Ele foi na administração lá em 2000, né, 2001, começou-se esse movimento maior e foi quando o IEFA entende realmente de vez que a gente precisa cuidar desses bens materiais, né? Isso já vinha de uma certa concepção, né, dos governantes, mas não tinha realmente uma preocupação muito fiel, né? Ou quando tinha, eram em setores que já apresentavam essa característica. Então, a partir desse tempo, começa a se preocupar com os demais municípios que tinham essa história também, mas que, de uma certa forma, não tinham condições de mantê-la. Então, ao longo do tempo, o que nós vimos aí foi a perda de muitos elementos culturais que trariam à luz dos nossos dias a nossa história, né? A história de um município, a história de uma comunidade, a história de um povo, né? Isso, ao longo do tempo, foi se perdendo muito. A modernidade chegou, né? A construção moderna chegou, e o que a gente vê em grandes centros é a cidade crescendo verticalmente, né? E horizontalmente, mas de uma certa forma, em muitos locais, de forma desordenada. E com essa forma desordenada, aonde o poder público não tinha um parâmetro correto de administração, permitia-se nessa questão que monumentos fossem destruídos, né, dando lugares a construções modernas. Não que isso não seja importante, lógico que é importante, né? Nós temos que ter construções modernas também para a gente estar antenado e ligado com o mundo moderno, isso é óbvio. Mas o que a gente não pode deixar de perder são as características daqueles bens que formaram a nossa ideia, tá certo? Então, dessa maneira, nós temos que pensar o seguinte: todos os nossos bens culturais, sejam eles mais antigos ou mais novos, ou eles já contaram a história, ou eles já começaram a contar a história e vêm contando a história ao longo dos tempos, ou, de uma certa forma, algum bem mais novo que tenha uma identidade forte com a sociedade, ele vai ser, a partir de agora, um elemento que vai propagar essa cultura no futuro, tá certo? Então, a gente não pode se preocupar simplesmente com os nossos objetos antigos, né? Com os nossos bens antigos, mas com aqueles que a gente produz atualmente também e que, de certa forma, vão ser um material de sustentabilidade, inclusive do meio ambiente, e que vão, de uma certa forma, contar a história do nosso povo. Foi muito comum há poucos anos, muitas prefeituras, muitas entidades organizarem totens, né, monumentos com a caixa lacrada, com pílula do tempo, né, para contar a história daqui a 100 anos, né, onde ali as pessoas, no próprio Unis, onde eu estudei, lá tem uma cápsula do tempo que ela foi fechada com jornais da época, com recados de funcionários, bilhetes, com reportagens, e ela vai ser aberta daqui a tantos anos, né? Não sei se é 20 anos, 30 anos. Aqui em Três Pontas, numa das praças, na Praça Tristão Nogueira, nós temos um monumento que foi construído, se não me engano, na época do prefeito Nilson Vilela, e ele vai ser aberto daqui a 100 anos, né? Do Paulinho Nogueira, se não me engano, porque não me falha a memória agora, eu não cometo injustiça. Mas numa das administrações, cerca de 15 anos, aí, esse monumento está lá construído e dentro dele tem uma cápsula do tempo que vai ser aberta daqui 20 anos, daqui 100 anos, né? Então, se ela foi criada lá em 2010, em 2110 ela vai ser aberta. Você imagine vocês a quantidade de histórias que vai ser transmitida para os nossos novos, as novas pessoas que vêm por aí, né? Pode ser que sejam coisas que vão ficar obsoletas?
Pode ser que não. Eu acredito que não, né? Quantos de nós que não pegamos hoje uma fotografia antiga e nos deparamos com um papel, né? Que muitos dos nossos filhos não têm ideia do que seja um papel fotográfico, né? A não ser quando vai fazer um trabalho de escola, que um professor pede, olha, imprima isso em papel fotográfico, né? E você levar para ele e falar, não, isso aqui era fotografia. Se você mostrar um rolo de filme, uma máquina fotográfica, né? Meus filhos, por exemplo, eu tenho um filho de 19 anos e uma filha de 13. Minha filha de 13 nunca tinha visto um disco de vinil. E ela agora está apaixonada por um disco de vinil. Ou seja, pouco tempo, né, de diferença, 14, 15 anos, ela nasceu nesse período, ela não tem a mínima noção do que é aquilo, né? Então, você trazer essa identidade, e isso é apaixonante também, porque as pessoas se interessam em conhecer tudo aquilo que deu origem a uma sociedade inteira, tá certo? Então, vamos lá. Vamos contar um pouquinho desse patrimônio e por que nós chegamos aqui. Lembrando que, então, o nosso patrimônio tem cerca de... A construção dele, né? A construção dessa ideia de preservação tem cerca de 20 anos. Ele foi feito, logicamente, sem muitos critérios, até porque naquela época não tinha-se muitos critérios. Tinha-se uma mentalidade que precisava se fazer uma pontuação e que essa pontuação gerava recursos para o município. Tá? Então, a ideia trabalhava muito nisso, não se trabalhava muito a concepção de preservação mesmo da parte de memória do bem. Tá? Então, tinha-se uma preocupação com a questão do ICMS, da distribuição dele, e organizava-se, então, a sociedade para que fizesse o levantamento desses patrimônios. A quantidade de patrimônios e a diversidade deles é o que iria gerar tantos pontos. E naquela época, a Secretaria de Cultura saiu pela cidade, fazendo o inventariamento e tombamento de vários bens, mas não tinha-se muito critério. Tá? Então, não estamos aqui culpando a administração, não estamos culpando o IEFA. Era um começo de uma organização, e todo começo tem seus ajustes que devem ser feitos ao longo do tempo. E isso tem acontecido. Então, Três Pontas, hoje ela tem 15 itens tombados, tá? E aí nós vamos ver em cada um desses setores quais são esses itens. Então, entre imóveis, conjuntos urbanísticos e paisagísticos, tá? E bens móveis integrados tombados, tá certo? Então, vamos ver cada um. Imóveis tombados, então são casas, são fazendas, né, são locais públicos, né, monumentos, né, isso tudo são os imóveis tombados, tá? Lembrando que o grau de tombamento é o grau mais alto de proteção que nós temos, tá? Então, em Três Pontas hoje, ao todo, nós temos 15 itens tombados que se dividem da seguinte maneira. Em imóveis tombados, nós temos 10. São eles a Casa da Cultura, né, que hoje abriga a Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Turismo. Temos a Fazenda do Mato, que é uma fazenda centenária. Tá? Essa fazenda foi totalmente reformada com recursos do patrimônio cultural. É um bem particular, onde o setor de patrimônio investiu num bem particular. E depois eu vou falar um pouquinho disso, se isso é viável ou se não é. Tá? Temos também o Centro Cultural Milton Nascimento, que é onde abriga o nosso anfiteatro da Casa da Cultura, e por lá acontecem apresentações da nossa orquestra experimental, apresentações do conservatório, apresentações diversas da sociedade, shows, onde realiza o Festival Canto Aberto, também uma parte do Canto Aberto, e é um espaço dedicado também a reuniões e eventos. Tá? Então é um centro cultural, assim como os demais, mas que tem um valor histórico, e ele recebe o nome hoje de Milton Nascimento, o grande ícone da música mundial e nosso filho, né, filho da cidade de Três Pontas. Temos também o prédio do Unis, né? O prédio do Unis é uma antiga escola de padres, né, que tinha em Três Pontas,
E durante esse processo todo, quando da construção do patrimônio, esse prédio ele estava sendo alocado, né? O Colégio dos Padres já tinha desmontado, né? E lá seria um hospital, uma administração queria transformar aquilo lá num hospital municipal e chegou a dar algumas características, inclusive na parte de estrutura já começava a transformar o prédio para abrigar um hospital. Nesse meio tempo, Três Pontas não tinha faculdade. E a Câmara Municipal, através de alguns vereadores, entraram com o projeto e começaram essa movimentação. E foi aí que foi feita uma parceria com o Unis, e essa parceria ela acabou culminando com a Faculdade Três Pontas. E para abrigar a Faculdade Três Pontas foi feito um termo de compromisso, um termo de doação desse prédio em caráter definitivo, desde que mantenham as características para a ocupação dele, como ensino, né? Lá só pode funcionar desde que seja uma escola, tá certo? Então esse prédio, primeiramente, ele abrigava depois que desconstruiu essa ideia de hospital, lá abrigou o conservatório e abrigou uma escola de segundo grau, né, para adultos, né? E funcionou lá por um bom tempo esses dois setores educacionais de Três Pontas, um de cultura e um de educação. Tá? E posteriormente, então nesse tempo ele foi tombado, né? O prédio do Unis foi tombado como sede do conservatório e passou a integrar o hall dos itens tombados, né? Começou a integrar o patrimônio cultural de Três Pontas. Hoje ele abriga, né, com essa assinatura desse convênio, ele abriga hoje a Faculdade Três Pontas e lá também funciona o Colégio Travessia, todos os dois pertencentes ao Grupo Unis. Tá? Então o prédio ele é mantido pelo Unis e ele é frequentemente fiscalizado pelo setor do patrimônio para manutenção dele e manutenção da história. Tá? Também temos o casarão da Rua Coronel Rabelo Campos, que é outro bem particular e que abrigou um dos prefeitos de Três Pontas. Tá? Então, além da história da paisagística que ele tem uma história cultural também, por ali ter morado um dos prefeitos mais antigos da cidade de Três Pontas. Temos também a Capela São Francisco, que fica ao lado do pronto atendimento e do Hospital São Francisco de Assis, uma capela muito bonitinha, que também é tombada pelo patrimônio cultural de Três Pontas. Ainda temos duas peças remanescentes da Via Sacra, né, que é o Passinho e o Pretorinho, tá? Então esses dois, que eram de toda a Via Sacra, sobraram-se dois ao longo desse tempo, né? Foram os dois que foram incluídos nessa lista de bens tombados e eram os dois que ficaram remanescentes, né, de todos aqueles dos passinhos dos passinhos da Semana Santa, né? Que, para quem não sabe, né, a Semana Santa ela percorria um itinerário já pré-marcado, onde tinham todas os lugares de parada da Semana Santa, e os únicos dois que sobraram são o Pretorinho e o Passinho, são dois só que sobraram. E temos ainda, de grande importância para nós também, a Erma do Padre Vitor, né? A Erma do Padre Vitor é onde está a representação do sepultamento do nosso Santo Padre Vitor, né? A gente chama de santo, mas ele é quase santo, né? Ele já passou de venerável para beato e está em vias de ser santificado. E além de tudo, nós temos o coreto, né? O coreto da Praça Cônego Vitor. Então notem que nós temos bastante bens tombados, né? E desses 10 bens tombados, nós temos aí
públicos, né? Nós temos sete bens, nós temos bens públicos, nós temos a Casa da Cultura, o Centro Cultural, o Casarão, a Capela São Francisco de Assis, o Passinho Pretorinho, a Erma do Padre Vitor e o Coreto. E nós temos dois aí importantes, particulares, que é o Casarão da Coronel Rabelo Campos, o Casarão da Coronel Rabelo Campos, o prédio do Unis e a Fazenda do Mato, tá? Todos esses bens encontram-se extremamente preservados, tá? O setor de patrimônio tem um cuidado muito grande na preservação desses bens. Alguns bens, naturalmente, ao longo do tempo, nós não conseguimos mais, depois que nós assumimos, nós identificamos alguns bens que são inventariados, né, e que tinham a pretensão de ser tombados, e que nós tivemos que reverter esse processo, porque eram bens que já estavam deteriorados pelo tempo, pelo descuido dos moradores e um conjunto de ações que não foram tomadas entre poder público, poder civil, né, e sociedade, tá? Não há como culpar uma pessoa ou outra, mas um conjunto de fatores, tá? Então aí eu trouxe para vocês os 10 bens, os imóveis tombados. Agora eu vou falar um pouquinho dos conjuntos urbanos e paisagísticos tombados, que nós temos 4, né? Então o conjunto paisagístico agora é tudo aquilo que você vê, né? Locais públicos que criam uma identidade visual e paisagística, né? Muito ligadas até ao meio ambiente, tá? Então, quais são esses que nós temos? O Parque da Mina do Padre Vitor. Então, notem que nós temos várias coisas com o nome do Padre Vitor, por quê? Porque Três Pontas, a gente considera que é a cidade da fé, da música e do café, tá certo? Então, nos conjuntos urbanos e paisagísticos tombados, os 4 são o Parque da Mina Padre Vitor, que é um bem público, né, mantido pela Prefeitura Municipal e está sob os cuidados do patrimônio cultural do município. Assim como o Parque Vale do Sol, que está sendo totalmente revitalizado, né? Nós, quando assumimos em 2018, nós tínhamos um vale totalmente deteriorado, tá? O Parque Vale do Sol. Hoje ele abriga uma represa muito grande que abastece os caminhões-pipas da cidade, da prefeitura e das empresas, né? Lá nós temos um curso d'água fantástico, com uma mata, uma APA que protege diversas nações que nós temos ali, e foi uma das metas que nós tivemos, foi a revitalização desse Parque Vale do Sol, que ele já abrigou o zoológico, já abrigou ali a Casa Pietá, já abrigou ali a Associação ACTA, a Associação Cultural de Três Pontas, e que em um dado momento o poder público desdeixou daquele local, onde nós tínhamos, inclusive, várias moradias ali que serviam de aporte para ações do meio ambiente, e ali foi, de uma certa forma, sendo abandonado até que ele foi totalmente destruído, inclusive por incêndios criminosos que já estão sendo apurados pelo setor público, né? Pelo setor da Polícia Civil, Polícia Militar, né? Já está sendo desenvolvida uma investigação há um bom tempo, né? O porquê, né, que foram destruídos ali. Nós tivemos vandalismos ali também, e hoje ele está praticamente recuperado, tá certo? Foram feitas manutenções no lago, manutenções no entorno do lago, cercamento do lago, melhorias na dispersão da água, foram feitas limpezas no lago, foi feita limpeza no entorno, e hoje esse local vai abrigar inclusive a Secretaria do Meio Ambiente, tá? Então ali nós temos um jardim musical, nós temos quadras de areia, nós temos o letreiro do patrimônio do turismo está ali também, nós temos redário, nós temos diversos bangalôs,
Futuramente vamos ter ali uma lanchonete para receber as pessoas. Então, nós temos 1,5 km de pista de Cooper em volta, que vai ser agora preparada para receber piso intercravado. Ou seja, todos os cuidados estão sendo tomados para a revitalização do Parque do Sol, Vale do Sol. Além do Parque da Mina e do Parque Vale do Sol, né? Lembrando que o Parque da Mina é onde abriga os nossos grandes eventos, é um local público, aberto, que tem uma capacidade de receber confortavelmente até 12 mil pessoas. Lá nós já realizamos diversas ações, diversos shows de grande porte, tá? E lá foi feito recentemente um investimento de 700 mil com cercamento de todo o entorno do parque, tá? Com cercamento anti-furto e anti-vandalismo, tá? Então a gente procura dar sempre a manutenção e a infraestrutura para que possa abrigar futuros eventos lá dentro com segurança. Além desses dois, nós temos a Praça Cônego Vitor, né? O entorno da Praça Cônego Vitor, onde abriga a Igreja Matriz Nossa Senhora da Ajuda. E aonde abriga também na Praça Matriz a Erma do Padre Vitor e o Coreto, que são imóveis tombados, tá ok? Além disso tudo, desses três, nós temos a Praça Travessia. A Praça Travessia, para quem não conhece, é a praça onde fica localizada a casa dos pais do Milton Nascimento, tá? E a Praça Travessia recebeu esse nome de Praça Travessia justamente em homenagem ao Milton Nascimento, que foi com a música Travessia levado ao mundo e a mostrar a cultura de Três Pontas, a música de Três Pontas, sendo que a cidade de Três Pontas veio a receber, através da Billboard, como sendo a única cidade no mundo considerada a capital da música, tá? A única cidade em que questão. Numa dessas publicações da Billboard, ela lista o mapa do Brasil e lista as capitais de cada estado, né? E nessas capitais ela linka com algum estilo musical. E o único estado que recebeu a menção, além de Belo Horizonte, por ser a capital, foi o estado de Minas Gerais, que além de destacar Belo Horizonte como capital, colocou nesse mapa também Três Pontas como sendo a capital mundial da música, eleita pela Billboard. Tamanho é a memória que Milton Nascimento levou da nossa cultura para todo o mundo, tá certo? E a Praça Travessia recebe esse nome justamente para homenagear uma das músicas do Milton Nascimento, que foi aqui a porta de abertura dele para o mercado musical, tá bom? Então, 10 bens imóveis tombados, mais 4 de conjuntos paisagísticos. E aí nós temos mais um, né, que está localizado entre os bens móveis e integrados tombados, e que não tem, não é, nem por isso é de menor importância, aliás, é de grande importância, que é o acervo da Biblioteca Municipal Celso Brandi, né? Por que eu digo que talvez seja um dos mais importantes? Porque ali, além do acervo ser o bem tombado, ele é o que guarda grande parte da memória do município, através de livros que contam a história do município, livros e reportagens que contam a história do mundo, né? Recortes, jornais. Ali nós temos, por exemplo, o jornal Correio Trespontano, que é um jornal da cidade, que está há vários anos, né? Nós temos ele aqui, ó. Então eu até recebi ele hoje aqui. Nós já estamos nele na edição 2192, tá certo? E é um jornal bem antigo, já tem 42 anos ininterruptos. E lá são guardados todos esses jornais desde o primeiro, tá certo? Então nossa memória está toda descrita lá no acervo da Biblioteca Municipal Celso Brandi, tá ok? Então, esse conjunto desses 15 itens tombados são os bens que representam o nosso maior grau de pontuação dentro do município, tá bom? Continuando o nosso panorama do patrimônio de Três Pontas, vamos falar um pouco agora dos bens registrados, que é o nosso segundo grau de proteção, né?
os bens registrados de Três Pontas, e que nem por isso são menos importantes. Então, aí, nós temos os bens registrados a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, todos eles ligados ao município. Então, nível municipal, nós temos 2 bens registrados de extrema importância, que já eu vou mostrar para vocês. Esses bens registrados são os bens imateriais, tá? São os bens que trazem um movimento cultural, né? Que proporcionam um movimento cultural, e nós temos aí, então, 5 bens divididos em 2 municipais, 2 estaduais e 1 federal. Os 2 municipais são o Festival Campo Aberto, né? E a Orquestra Oswaldo Tiso. Então, vou contar um pouquinho da história desses 2 para vocês, né? O Festival Campo Aberto é um movimento que aconteceu. Ele começou na década de 1980, né? A sua primeira edição, se não me engano, no ano de 81, 82. E era um festival que era desenvolvido através do Rotary Club de Três Pontas, com parceria com a prefeitura e o comércio local. E aí, então, começou-se esse movimento. Três Pontas, a capital da música, né? Onde leva o nome de Três Pontas Wagner Tiso e Milton Nascimento, os 2 maiores ícones da música, né? mundial mesmo, né? Além dos diversos artistas que nós temos na cidade, a todo momento eles levam o nome dessa cidade também em projetos que estão aparecendo momentaneamente. Então, daí, dada a importância que a gente fala que o patrimônio ele está sempre em andamento, né? A gente não só pensa naquilo que foi do passado, né? Até porque um dia, quando estivermos no futuro, nós vamos ter que pensar nesse passado atual que nós estamos, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente... por isso que a gente tem que pensar na questão da união de ações que representem o passado, que acessem o futuro, que acessem o presente, preparando para o futuro. Então, o Festival Canto Aberto foi um movimento cultural, musical, que iniciou-se em 1980, e lá foram realizadas 5 edições. Nesse festival, vários artistas de renome saíram dele, assim como acontecia com os outros festivais em 1969, 1970, né? Então, a década de 70, a década de 80 foi uma década muito importante na cultura musical. E não distante disso, o Festival Canto Aberto, ele veio realmente para contribuir com isso, mostrar os músicos da cidade de Três Pontas e agregar valor com os músicos de todo o país. E ele foi realizado, então, foram realizadas 5 edições, e quando eu já estava no ano de 2016, novamente como diretor do conservatório, juntamente com o professor Mauro, né, que já tinha sido secretário também, nós começamos a trabalhar a ideia de ressuscitar esse festival. O que aconteceu no ano de 2018, aí nós fizemos a 6ª, em 2018, a 6ª edição, em 2019 a 7ª, em 2020 a 8ª em modo online, e vamos realizar agora a 9ª edição nesse ano, nos dias 1º, 2 e 3 de julho, de forma online também, em vista da pandemia. Então, é um festival que já tinha acontecido 5 edições lá e que já estão acontecendo agora, após esse resgate, mais 4 edições. E qual que é a importância dele? A importância é justamente por Três Pontas ser conhecido como a capital da música, tá certo? Então, nós estamos fazendo um resgate da memória desses músicos que por aqui passaram, da história dos músicos que lá se apresentaram, das características musicais que Três Pontas sempre apresentou, e esse resgate vem contar uma parte dessa história também da música em Três Pontas. E não diferente com isso, a nossa Orquestra Oswaldo Tiso. A nossa Orquestra Oswaldo Tiso foi fundada dentro do Conservatório Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, e ela hoje abarca
alunos, professores e convidados, tá? Então ela é nada mais do que um congraçamento de toda a comunidade cultural da cidade. A orquestra ela não tem só músicos, ela tem apresentações artísticas também voltadas ao teatro, né? A interpretação, tá certo? Então o valor histórico dela também é muito grande, porque vem contar justamente uma parte da história do conservatório, né? Porque se a gente pensar o conservatório como ações que visam a tradução dos sentimentos culturais, da música, nada melhor do que a orquestra para representar tudo aquilo que é desenvolvido dentro do conservatório. Porque a hora que a orquestra está tocando, ela é a representação de tudo aquilo que foi desenvolvido junto com os alunos. Tá? O carinho, a persistência, a dedicação, a musicalidade, a sociabilidade, né? Todos esses pontos são trabalhados dentro da orquestra Oswaldo Tiso, dentro de uma orquestra. Tá certo? Então, esses são os dois bens imateriais registrados pelo Patrimônio Cultural de Três Pontas, em nível municipal. Em nível estadual, e que aí já compreende toda a cultura do estado de Minas Gerais, que são característicos as folias de Minas, né, as folias de Reis e as violas de Minas. Então não tem como falar em Minas Gerais na parte da gastronomia se você não falar do queijo e do pão de queijo, e na parte cultural se você não falar de folias de Reis e das violas de Minas. E mais recentemente, inclusive trazido por Milton Nascimento, os tambores de Minas, que são exatamente tirados do movimento das congadas e das folias de Reis. Tá? Então, lembrando que esse registro, né, que é praticamente um tombamento de uma memória, de um bem imaterial, em nível estadual, ele abrange todos os municípios de Minas Gerais e que esses dois movimentos são de muita força em todos esses municípios. Então, é muito difícil que você vá em um município que você não tenha conhecimento de uma folia de reis ou de um grupo de violeiros, tá? Isso é muito presente na cultura de Minas. Então, dado a isso, é justamente essa concepção que foi desenvolvida em Minas Gerais para proteção dessa memória de todo o Estado. Em nível federal, que aí também já abrange, ou seja, já foge daquilo. Se tinha presença em diversos municípios, tinha presença em diversos estados, ele já traz uma identidade muito maior, que aí é o caso da capoeira, o ofício de mestre capoeira. E esse bem é um bem registrado em nível federal. Está correto? Vamos lá, pessoal, dando prosseguimento. E agora nós vamos falar um pouquinho dos bens imóveis, né, que são as estruturas arquitetônicas, são inventariadas pelo município. Então, se nós pensarmos hoje, Três Pontas tem uma população de cerca de 56 mil habitantes, né? Nós temos de bens inventariados 159. É um número muito alto. Se nós pegarmos dentro de Minas Gerais, uma cidade como Três Pontas, que não tem uma tradição histórica, né, se comparada a Tiradentes, São João del Rei, né, Ouro Preto, né, que são cidades muito características de bens arquitetônicos tomados, né, Três Pontas hoje talvez seja uma das cidades que tem maior número de bens inventariados. E isso é sinal de quê? De louvor? Talvez não. Né? Por quê? O que a gente percebe nisso aí? Que ao longo do tempo, quando se desenvolveu aquilo que eu falei lá atrás, quando se desenvolveu essa questão dos bens inventariados, saiu-se inventariando e tombando tudo aquilo que se via pela frente. Tá? Então, o que acontece? Muitos desses históricos foram feitos às pressas e não trazem informações corretas. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós estamos finalizando esse processo de atualização desses bens inventariados. E o que a gente notou que ali tinham algumas inconsistências quanto a datas,
datas que divergiam, não que elas não tinham representatividade cultural para o município, não é isso, mas datas que divergiam, às vezes proprietários que divergiam, né? O nome está registrado no nome de uma pessoa, não, mas ele tinha sido comprado muito antes por outra pessoa. Então, às vezes, ficou oculto, inclusive, a origem do bem, né? Pegou-se muito mais uma coisa mais atualizada e faltou identificar realmente até a raiz do bem, onde ele foi criado, onde ele foi desenvolvido. Então, com isso, o trabalho é muito maior do setor de patrimônio. Então, hoje nós temos uma legislação moderna que nos permite contactar esses proprietários, identificá-los, né, e colocá-los a par, porque muitos desses, ao longo do tempo, nem sabiam que os seus imóveis estavam inventariados. Então, hoje nós já temos essa comunicação com todos eles, né? E já dentro desse processo, dessa legislação mais moderna que nós desenvolvemos, junto com a nossa consultoria, nós vamos dar vazão, desculpa, e vamos dar um maior apoio para essas pessoas, né? Inclusive na proteção desses bens. Dentro desses 159 bens hoje, nós temos físicos ainda visíveis, né? 139, e 20 desses que já foram mudados para o grau de proteção de registro documental. Ou seja, são imóveis que foram identificados que não tinham realmente valor cultural ou de memória e estavam dentro do processo de bens inventariados. Aí eles foram permitidos a sair desse grau de proteção de bens inventariados e ser colocados como registro documental. O que não quer dizer que ele está liberado, ele está tirado da memória. Não, ele passa a ter todo o registro da sua obra, inclusive a correção de possíveis erros que foram levantados, né? E ele passa a ter, inclusive, um documento mais fiel do seu valor histórico. Tá? Então, esse processo é um processo que o IEFA permite e é um processo, inclusive, para a preservação. Um processo, inclusive, para a preservação dos bens. Tá ok? Continuando o nosso panorama, vamos falar um pouquinho das principais dificuldades encontradas, né? O primeiro, com inventários incorretos, né? Ou seja, que não tinham característica histórica, que tinham informações incorretas, né? Que já tinham imóveis que já tinham sido descaracterizados até por desconhecimento do proprietário, imóveis que foram vendidos, muitos deles imóveis que foram demolidos, né? Sem o consentimento do setor de patrimônio, até talvez por desconhecimento. Então, a preocupação nossa hoje é identificar e notificar esses usuários, tá? Esses proprietários. Outro problema que a gente vê com esses inventários são a questão dos herdeiros, tá? Muitas famílias, o que a gente nota é que com o passar dos tempos, as famílias estão ficando menores, né? Antigamente a gente tinha famílias aí com 16, 15, 10, 12 filhos. Hoje em dia essas famílias têm no máximo 2, 3 filhos, né? Muito raramente você vai ver uma família com 4 filhos atualmente. Então a gente tem uma tendência que os bens também passem menos para as famílias, tá certo? Nessa divisão de bens, muitos se interessam em vender esses bens para comprar outras coisas mais modernas, né? Não tem aquela mesma preocupação, ou seja, a história não chegou até essas pessoas e não cativou elas, né? Elas não foram cativadas não foram picadas pelo incentivo do patrimônio, tá certo? E além dessa dificuldade com herdeiros, que talvez não tenham a mesma preocupação que a família tinha, temos o problema enfrentado com os próprios proprietários, que muitas das vezes modificaram esses bens e que não deram a devida importância, tá? Às vezes, nem sempre isso por dolo, né? Questão financeira, tá certo? São fatores que influem aí, tá? Então, em síntese, os problemas que a gente vê com inventários são esses, né? Inventários que foram feitos incorretos, tanto da concepção do valor histórico, quanto na construção de informações incorretas.
os problemas com os herdeiros e os proprietários, que muitos deles hoje já não têm interesse em manutenção desse bem e têm interesse, inclusive, de mercadológico, né? Dá um lugar são imóveis que estão muito bem localizados e que, se você vender aquilo ali, quem for comprar não vai pagar o valor histórico, vai pagar o valor material que tem ali, o valor do terreno, né? Então, essa é uma concepção muito errada que, por muitas vezes, coloca muitos bens do patrimônio a perder, tá bom? Os procedimentos iniciais, tá? Foram outros grandes problemas que nós detectamos aqui, que foram problemas nos levantamentos para início do processo. Aquilo que eu falei para vocês. Informações erradas, ou seja, elas foram colhidas de uma fonte que talvez não foi fidedigna, ou de fontes divergentes, né? Pegou-se, a gente sabe que muita coisa antiga não tem documento, né? Sequer tem registro, né? Então esses registros foram feitos posterior e foram feitos com base em relatos de pessoas antigas. E essas pessoas, às vezes, funcionam como aquele telefone sem fio. Lembrem daquela brincadeirinha do telefone sem fio? Você fala uma coisa aqui, passa para outra, passa para outra, passa para outra. Quando volta em você, já está totalmente distorcido. E mais ou menos acontece isso com os historiadores. Até pela questão de idade, né? Se um ancestral lá passa uma coisa para o filho guarda algumas coisas, lembra algumas coisas, passa para o neto, mas aí já vão se perdendo informações nesse meio caminho. Então, muitos procedimentos iniciais nós notamos que eles foram incorretos, né? Tiveram falhas em questões de data, de propriedade, até de valor do bem, tá? Então, são procedimentos que nós tivemos, que estamos corrigindo ao longo desse tempo. Então, é uma dica que eu deixo aqui hoje. Quem está começando esse processo, né? Que tenha seja muito claro, né? Notifique as pessoas por que a intenção do patrimônio é daquele de registro de tombamento, qual que é a intenção do setor do patrimônio, o que ele vai ter de benefício, o que ele não vai ter de benefício, o que vai ter de malefício, tá? E inicie o projeto da forma mais correta possível, fazendo um levantamento muito fiel de todas as informações, inclusive para vocês terem parâmetro se aquilo compensa ou não compensa, tá? Para o município. Atentem-se à questão do procedimento também, de bem público e bem privado, tá? Isso tem que ficar muito claro. Quando se trata com bem público, é muito mais fácil, que é o próprio poder público que vai cuidar do bem público, tá? Então, cuidado com isso quando vocês forem fazer algum procedimento para bens particulares. Lembre-se que o bem particular tem também o ônus, né, do proprietário, do cuidado que ele tem que ter com o bem, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Outra dificuldade, a conduta equivocada dos proprietários, tá certo? Ou seja, falta de informação, desconhecimento e muitas das vezes má fé, né? São pessoas que até tinham o conhecimento que o bem é inventariado e que aí sempre eles alegam, mas o bem já foi descaracterizado, já foi pintado. Isso não é impedimento. Por quê? Porque uma vez inventariado o bem, tá? Ele tem que preservar esse bem, tá certo? Aí na barrada desse slide, vocês estão vendo aí, ó, nós temos a igreja matriz, ela não é tombada, mas o entorno dela é. O segundo imóvel que vocês estão vendo aí é a Casa da Cultura, né? Hoje está totalmente preservada, tá certo? Então, são bens, ó, que você tem como cuidar, porque estão ligados ao poder público, tá certo? Então, muito cuidado com isso quando for trabalhar com o setor privado, porque você tem que deixar as pessoas muito informadas sobre todo esse processo. E as pessoas, essa conduta equivocada dos proprietários, muito se deu por falta de informação, por desconhecimento, mas também por má fé. Pessoas que sabiam do grau de proteção do bem e, na calada da noite, fizeram toda uma maracutaia
e demoliram o bem. Tá certo? É o blackout, né? A gente chama de blackout noturno. Tá ok? Então, é outro problema que nós tivemos. E um quarto problema que é grave também, que é a fiscalização. A gente sabe que hoje muitos municípios têm problema com o seu setor de fiscalização. Fiscalização de obras, fiscalização sanitária, né? Por quê? Porque a demanda é muito alta do município. Os municípios têm crescido demais. E os funcionários públicos têm diminuído cada vez mais, né? O arroxo que as prefeituras têm passado tem forçado, de uma certa forma, a diminuir o seu quadro de funcionários, tá? E ao diminuir esse quadro de funcionários, fica muito difícil, principalmente quando se trata de fiscalização, porque o poder de fiscalização ele é complicado, né? Ele não pode ser dado a qualquer pessoa, né? Tem toda uma legislação por trás disso aí. Então, a questão da fiscalização da própria prefeitura, ela, muitas das vezes, ela é desinformada, né? Por culpa, às vezes, de vários elementos, né? Excesso de trabalho, excesso de obras, excesso de demanda e nem sempre diminuição de funcionários, tá? Então, acarreta um excesso de serviço e que acaba, de uma certa forma, deixando a segundo plano aquilo que talvez, na ideia de muitas pessoas, seja menos importante. E aí, o patrimônio é menos importante? Não é, né? Porque ele que vai justamente dar sustentabilidade para a história do município, para a construção, para a ideia, para futuras gerações de tudo aquilo, identidade sobretudo, né? Então, o problema da fiscalização também é um grande problema que nós sempre enfrentamos. Então, se fica como conselho que vocês tenham cuidado na hora de inventariar e de propor um tombamento para ver se todas as informações estão corretas, né? Fazer todo o levantamento inicial do processo com muita clareza, chamando os proprietários para uma conversa e explicando, colocando eles a par de tudo isso que vai ser feito, né? Segundo ponto, você procurar essas pessoas que já têm imóveis e chamá-los para uma conversa franca também e explicar que a partir do momento que aquele instrumento ali, que aquele equipamento esteja protegido por um dos graus de proteção, ele tem que ter o cuidado, tem esse ônus, tá? E o quarto ponto, procurar fortalecer a fiscalização do município, tanto para a manutenção desses bens, quanto para fornecer elementos de proteção para esses proprietários. Tá bom? Principais dificuldades com bens tombados quando são particulares e quando são públicos. Então, isso, de uma certa forma, foi tudo que eu já trouxe aqui para vocês. O principal, quando são particulares, é a questão do investimento, tá? Suponhamos que essa Casa da Cultura, que é o segundo bem que vocês estão vendo aqui embaixo, né? Na tarja do nosso slide aqui. Se essa casa fosse particular, ela teria o mesmo cuidado que ela tem hoje com o setor público? Isso não quer dizer, tá, que todas as prefeituras cuidam muito bem dos seus bens tombados, não, tá? Mas quando você recebe uma verba de ICMS patrimonial, aonde você vai dar preferência para proteger um bem? Logicamente, nos bens públicos, tá? O bem particular, ele tem algumas regalias, né? Isso pode ser, inclusive, traduzido em leis municipais para dar garantia para o setor particular. Talvez com uma isenção de IPTU, né? Talvez até pleiteando uma verba para manutenção básica desse imóvel, né? Então, isso tudo depende de um conjunto de fatores, de você ter pessoas dispostas a realizar isso dentro de uma secretaria, tem o público, né, o proprietário, e tem que ter a prefeitura antenada com isso para que possa permitir ações dessa maneira, tá certo? Então, a principal dificuldade que eu vejo com o setor particular é realmente a manutenção do bem, né? Às vezes até da má fé de agir de tal maneira, de descaracterizar esse bem ao longo do tempo, para que chegue uma hora
ele entra com uma justificativa que o bem já foi todo descaracterizado, perdeu suas formas originais, né? Nós chegamos a ver aqui, gente, inclusive bens imóveis que tinham janelas de madeira que as pessoas trocaram por janela de metal, colocaram grades enormes na frente, né? Então perdeu toda a característica. Lógico, tem a questão da proteção, a proteção da guarda do seu bem, tem, mas ele tem que entender que não pode ser mudado, não podem ser mudadas essas características, né? Então a principal dificuldade com o particular é realmente o ônus da manutenção disso. A principal dificuldade com o setor público já é inverso, né? Muitas das vezes as prefeituras têm a verba para fazer isso, né? É insuficiente o repasse? Mas a prefeitura pode dispendiar uma verba para a manutenção daquilo, mas é justamente a concepção de importância, né? Então, muitas das vezes, a descontinuidade de uma gestão pode ocasionar, inclusive, abandono. É igual está acontecendo com o Vale do Sol, né? Criou-se uma identidade para recuperação que começou no mandato passado, está dando continuidade nesse. Se no próximo o prefeito que entrar não tiver o mesmo olhar voltado para essa questão, ele pode simplesmente deixar de investir nesse bem e ele, ao longo do tempo, ele vai se deteriorar novamente. E aí, o que você fez? Todo aquele dinheiro que foi investido pelo setor público lá durante 6 anos, ele pode ser jogado fora em questão de meses. Tá certo? Então, acima de tudo, conscientizar o ente público da importância de manutenção desses bens públicos. Tá ok? Agora, falando um pouquinho sobre a conservação, né? Então, o que a gente tem hoje para a conservação desses bens? Pelo lado do setor público, né, do setor do próprio setor, vindo aí da prefeitura, vindo aí do Estado, são os repasses vindos da lei Robin Hood, no nosso caso aqui, né, do ICMS patrimonial. Então, lembrando o seguinte, nós temos sempre um delay aí de 2 anos, né? Então, quando a gente tem um ano base aí, por exemplo, o ano base é 2018, os repasses referentes ao ano base de 2018, eles só acontecem no ano de 2020, tá certo? Então, a gente tem um delay de 2 anos aí. Então, a gente tem que pensar que tudo que a gente está evoluindo e aplicando hoje, no ano de 2021, nós vamos colher os frutos dele só em 2023. Então, a gente não pode esmorecer nunca e deixar isso perder, porque esse reflexo vai ser muito grande. Então, nós estamos recebendo um recurso hoje que pode ter vindo de outra administração. E aí a gente só dá vazão para aquele dinheiro e não dá manutenção e não preocupa com o aumento dessa proteção. Esse reflexo vem daqui 2 anos. E ele pode refletir, inclusive, numa outra administração. Tá certo? Então, por isso a legislação do IEFA tem mudado e agora, por exemplo, vocês já vão ver todos que trabalham nesse setor que nós vamos ter que fazer um plano de aplicação dos recursos para 2021 até 2025. Nós vamos ter que fazer um plano para 5 anos, tá? De aplicação desses recursos. Ou seja, o plano de 2025 vai inclusive ser organizado por nós, já deixar definido pelo Conselho para a administração que vai entrar em 2025. Tá? Então, por um lado, nós temos esses recursos escassos, né? Porque são escassos mesmo. Né? 3 Pontas, por exemplo, hoje tem uma pontuação de 13,54, que nós vamos ver daqui a pouco, que é uma das grandes pontuações que nós tivemos. E hoje ela está gerando para nós cerca em torno de 20 mil mês, né? Ou de 200 a 240 mil ano. Se a gente pensar nisso, é muito escasso. Numa pequena reforma que formos fazer num bem desses que a gente tem, a gente já acabou com esse dinheiro. Então a gente tem que ter, inclusive, metas de distribuição para poder proteger todos esses bens. Por isso que eu falei para vocês,
Será que compensa ter cento e tantos imóveis inventariados, ter 15 bens tombados, né? Então eu tenho que pesar entre a pontuação que ele vai me gerar, a memória que ele vai preservar e a minha capacidade de cuidar desse bem, tá certo? Nós temos que basear nesses 3 pilares, tá? Outros incentivos, outros recursos que podem ser aportados para cuidar desses bens, né? Então nós temos aqui do federal, que já é um destinado. Outros recursos que porventura podem surgir são investimentos com recursos próprios do próprio município, né? Que são prefeitura e câmara e demais secretarias, como é o caso que nós já está acontecendo aqui em Três Pontas, né? Por exemplo, o cercamento da mina foi um investimento de R$700 mil, que foi aportado da Secretaria de Obras da Secretaria de Cultura, tá certo? Então, um recurso que foi pago pela Secretaria de Obras e que vem diretamente beneficiar o investimento no bem patrimonial, tá? Então, os recursos podem vir extra ICMS patrimonial de prefeitura, de câmara e de demais secretarias, ou seja, aí a gente pensando no setor público. E no setor privado, a gente ainda tem essa colaboração, né, as políticas públicas aí, né, as parcerias público-privadas que podem ser feitas com empresas, com profissionais liberais, com pessoas físicas e jurídicas. Tem sido muito comum hoje a doação de pessoas, de profissionais liberais que querem ver aqueles bens protegidos e doam a sua parte como cidadão, tá? Falo aqui também que é muito importante parcerias com o setor privado, inclusive com estudantes das áreas, tá? Para você dar, inclusive, conhecimento para essas pessoas e que elas tragam novas ideias, novas parcerias com o intuito de proteção desses bens patrimoniais, tá certo? Então, agora dando uma pincelada na importância do conselho, tá? De ser um conselho participativo. É o maior órgão dentro do patrimônio cultural, é o conselho. E a força desse conselho, ela perpassa por uma coisa muito importante, a representatividade que ele tem dentro do município. Então, quais são as principais características que vocês têm que pensar em deixar esses conselhos deliberativos, tá? Não somente consultivos, mas que eles sejam consultivos e deliberativos. Ou seja, todas as ações passam pela aprovação do conselho, tá? Com isso você cria autonomia, você dá credibilidade, tá? Representatividade, que é muito importante. Não adianta você ter um conselho que só seja baseado por pequenos grupos de pessoas, tá? Abra isso o maior escopo possível, com o maior número possível de representações da sociedade, para que você dê identidade, tá? E não fique com medo de convocar as pessoas ou de fazer eleições para que isso aconteça, tá? Mas procure pessoas acima de tudo, né? Você, logicamente, vai convidar ou vai abrir um processo seletivo, mas pensem sempre em dar algum sustento para que essas pessoas sejam pessoas realmente interessadas, que vão participar das reuniões, vão dar boas opiniões, vão informar as outras pessoas, tá? Porque elas são replicadoras de todo o serviço que vai ser desenvolvido dentro de uma secretaria. Tem que ser proativo, tá? Não adianta ser um conselho onde simplesmente o chefe do patrimônio e o presidente falam uma coisa e eles falam sim, senhor. Não, proatividade. As ações têm que sair do conselho também, propostas vindas do conselho também, tá? E outra coisa outro ponto que é muito importante, reciclar esses conselheiros. Inclusive, agora é uma das metas das novas diretrizes do IEFA, a reciclagem desses conselheiros, tá? Então, se atenta a esses pontos: autonomia, credibilidade, representatividade, proatividade e reciclagem, tá?
Outro ponto que é muito importante é a revisão periódica nos documentos e leis. Revisão periódica nos documentos de tombamento, de inventário, de registro, tá? Sempre visualizando esses documentos, conferindo com outras pessoas, com livros, tá? Se as informações batem. Porque lembra o seguinte, toda cidade tem um historiador, mas esse historiador daqui uns dias pode ser que não esteja entre nós, tá certo? São pessoas mais antigas, e então se baseiem, peguem todas as informações necessárias com elas, tá? Tratem elas como se fosse o tesouro de vocês, tá? E confrontem as ideias delas, as informações delas, com informações de livros, que podem também estar erradas, informações inclusive de registros de cartórios que também podem estar errados. Então confrontem isso tudo sempre para fazer uma revisão periódica nos documentos. E nas leis, tá? Nós temos feito isso em Três Pontas ano a ano, tá? A gente aprovou uma lei em 2018, a gente atualizou em 2019, a gente atualizou em 2020, não, desculpa, aprovamos em 2019, atualizamos em 2020, estamos atualizando novamente em 2021, inclusive para darmos uma visão de ocupação do solo, para termos isso muito bem formado. Então, nós vamos precisar agora de uma reunião muito intensa com o setor de obras para definir as diretrizes de ocupação do solo, que é de extrema importância para a proteção dos bens tomados, tá? Então, atualizações de acordo com as normas do IEFA e atualização de acordo com a realidade do município, tá? Que é aquilo que nós estamos fazendo. Daqueles 159 bens registrados que a gente tinha, nós temos que avaliar quais são as importâncias. Não adianta a gente bater no peito e falar que nós temos 139 bens hoje de pé, mas se eles não têm representatividade. Então, até para você cuidar amanhã, para você fiscalizar, que você tenha menos, mas com mais qualidade, tá? Então, a qualidade aí vai se tornar mais importante. Então, aquilo tudo que o IEFA pensava de quantidade, hoje está se vendo um caminhar muito mais pela qualidade desses bens, tá? E aí, isso tudo, esse cuidado todo, ele vai gerar a questão da pontuação e que vai ser o retorno em verbas do ICMS. Então, o que é muito importante que a gente se atente nesse momento para a gente ter uma boa evolução da pontuação, porque, afinal de contas, todas as prefeituras trabalham em cima da pontuação para que a gente receba mais verba e que aplique mais verba no setor do patrimônio, tá? Então, o que é importante? Execução permanente de trabalhos do setor de patrimônio cultural. Ou seja, não adianta o setor de cultural, o setor de patrimônio cultural, sentar na cadeira e ficar no computador caçando curso para lá e para cá, se você não levanta dessa cadeira e vai desenvolver trabalhos com a sociedade. Vai levar para as escolas, vai levar para os grupos, para conhecer o que é o patrimônio, como ele foi criado, como ele é protegido, como ele vai ser levado para o futuro, tá? Interaja com a sociedade, mostre para ela aquilo que ela tem e qual a importância, tá? Então, nisso aí entra a educação patrimonial. É outro bem importante que você tem, outra ferramenta importante que você tem dentro do setor, que é justamente trabalhar a educação patrimonial, conhecer esses bens, como eles foram fundados, como eles foram adquiridos, como eles foram passados de família, como é que aconteceu aquilo tudo, tá certo? Outro item importante, os investimentos nos bens e atividades patrimoniais, tá? O investimento do bem, ele não se resume simplesmente ao bem público, tá? Lembre-se disso, tem a participação do bem privado também. A preocupação é maior do proprietário, mas o setor de patrimônio tem alguns investimentos que têm que ser feitos nesse bem também, tá bom? Então, cuidado com isso. Investimentos dos bens são retornos, tá? Lembrando, uma regrinha muito fácil. A sua pontuação gerou 200 mil no ano. Você é obrigado, para pontuar o seu total lá, a investir esses 200 mil reais em ações do bem. Mas em ações mesmo, tá? Não pensa que comprar carro, comprar
bens móveis, né? Tem muitas, comprar alimentação, isso é investimento. Não, investimento em ações mesmo, em preservação do bem. Às vezes você tem que comprar equipamentos para a gestão desses bens, perfeitamente, mas desde que eles sejam para a gestão desses bens, tá certo? Muita atenção nisso. Uma análise profunda das pretensões de registro, de inventário e de tombamento, que foi o que eu já falei lá atrás. Então, estou fazendo um apanhado aqui, né? Análise profunda para ver até que ponto aquele bem tem valor histórico, até que ponto ele compensa ser preservado, tá? Porque se ele já estiver extremamente deteriorado, você tem que fazer o cálculo de tudo aquilo que vai ser investido. De onde vai sair o dinheiro, se vai sair de uma parceria pública com empresas, com setor privado, com outras secretarias. Então, não estou dizendo que não é para fazer, mas você tem que ter uma análise profunda primeiro dessas pretensões, tanto para registro, quanto para inventário, quanto para tombamento. Então, pense nas ações que vocês estão fazendo hoje, o que elas vão gerar para o futuro, tá certo? Então, principalmente tombamento. Lembre-se de todas as regras do tombamento que nós temos lá nas diretrizes do IEFA e veja se isso depois, lá na frente, não vai se tornar uma pedra no seu sapato, tá bom? Os investimentos em bens que realmente representem a história da comunidade, tá certo? Então não adianta eu pegar um monumento ali, o monumento do Zé do Violão, se ele não tem valor histórico para a cidade. De repente ele foi um monumento que foi feito para homenagear uma pessoa da comunidade, mas de repente uma pessoa que não teve tanta expressão, né, que não traz uma bagagem cultural grande, ou uma bagagem de preservação de memória, né? Tudo isso tem valor, mas você tem que ter realmente a intenção, um investimento naquilo que realmente representa essa história, que vai contar o seu passado, que vai colocá-lo dentro do presente e que vai projetá-lo para o futuro, tá? Acima de tudo, ter uma equipe muito boa e uma boa consultoria. Lembre-se, vocês não conseguem fazer sozinhos. Um secretário e um chefe de patrimônio não fazem ações sozinhas. Se ele não tiver mais uma equipe dentro da sua secretaria em que cuide de outros pontos que sejam necessários para dar apoio para ele também, tá? Então, procurem contar também com o setor de turismo, que é extremamente importante, porque você está preservando bem, e esse bem ele é casado com o turismo. Tá? Eu não consigo ver patrimônio separado de turismo e não consigo ver separado de cultura. Então, esses três itens, eles têm que, obrigatoriamente, na minha concepção, de estar juntos. Cultura, patrimônio e turismo. Todos os três trabalham a mesma identidade, preservação de memória, preservação da cultura, tá? E oportunização de turismo, reversão em investimentos, tá? Investimento é reversão em mercado, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, montem equipe técnica e uma boa consultoria. Se cerque de informações, se ela realmente é uma consultoria que vai valer a pena, tá? O custo que ela vai ter, deixe para pensar custo-benefício, depois que vocês avaliarem quem são as pessoas que vão trabalhar para você e que vão dar sustento, tá? Porque nem sempre você tem tempo para ficar saindo ali da sua cadeira e indo vigiar um bem. Fiscalização, levantamento de documentos, alimentação do sistema do IEFA, tá? Normativas, leitura de normativas, aplicação de normativas. Você tem que preocupar com o seu conselho, com os seus conselheiros, com os seus bens, com o dia a dia, com a conversa com os proprietários. Então, é muita coisa envolvida. Então, divida funções com a sua equipe, com uma equipe técnica e tenha uma boa consultoria. E, acima de tudo isso, gente, o apoio de uma boa administração. De nada disso que nós falamos aí para trás, se você não tiver uma administração que seja voltada para isso, você vai ter muita dificuldade. Vai fazer? Vai, mas com muita dificuldade. Porque, inclusive, eu já vi prefeituras que não fazem o repasse corretamente. A lei Robin Hood manda para o município e muitas das vezes já vi prefeituras
que não repassam isso para a conta do fundo patrimonial. Atentem-se a isso, tá? E cobrem uma postura digna da administração e levem isso à população. Então, a importância de você ter um bom relacionamento com a população e com o conselho, para que ele fortaleça a sociedade, para que eleja uma administração consciente. É uma engrenagem. Já notaram isso, gente? Que uma boa administração, ela nasce de um bom conhecimento da sociedade, tá? Então, a boa administração é o que vai dar suporte para isso tudo aí que nós falamos atrás, tá? Mas, para fechar o nosso bate-papo aqui, né? Os trabalhos, aí quando eu falei de uma consultoria, quais são os pontos importantes de ter uma boa consultoria, né? E elas vão te poupar trabalho, tá? Elas vão te poupar execução de trabalho e vão te dar garantia nas normativas, nas leis que precisam ser observadas, desde que ela seja uma boa consultoria. Então, o que ela vai te trazer de benefício? Vai te poupar tempo, vai poupar dinheiro, porque aquele investimento que você faz mensal para ela, com certeza, ela vai, inclusive você vai abater isso dos seus custos, da sua pontuação. Você está fazendo investimento no desenvolvimento da proteção dos seus bens, tá? Então, além de poupar tempo, que você vai dividir o serviço, você vai ter uma consultoria para te orientar nos trabalhos todos que tem que ser feito, inclusive nos melhores trabalhos, aquilo que é bom, aquilo que não é tão bom, tá? Vai poupar dinheiro da sua prefeitura, da sua secretaria, fazendo investimentos naquilo que é realmente necessário, vai aumentar a produtividade da sua secretaria, porque você vai deixar de preocupar com várias coisas e vai ter mais tempo para ajudar a sua secretaria nos outros setores, tá? E vai aumentar a pontuação. Aumentou a pontuação, resultado, aumentam os recursos. Então, tudo isso vai cair naquela do aumento do recurso. E aqui, por fim, eu gostaria de trazer para vocês a evolução da pontuação de 3 pontos nos últimos anos. Então, olha lá, aqui pelo nosso gráfico, a gente vê claramente esse crescimento e eu explico para vocês como se deu esse crescimento. Então, no ano de 2013, o que a gente tinha? A gente tinha um reflexo de 2011, tá certo? Então, o patrimônio ele veio sendo construído a partir dos anos 2000, tá ok? Nosso patrimônio em 3 pontos ele é muito recente, tá? Ele tem cerca aí de 20 anos, tá? Entre ideia e aplicação. Então, essa pontuação de 8,42 nessa época é exatamente vinda de todas as ações que estavam sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Ou seja, estava conhecendo o processo. Então, a primeira pontuação expressiva que 3 pontos teve foi de 8,42. E aí, o que justifica de um ano para o outro você cair para 1,3? Ou seja, fez-se todas aquelas ações, mas não se pensou na manutenção dessas ações. Ou seja, lá no ano de 2012, né, quando entrou uma administração, que ela pode ter tido problemas, né, vamos pensar isso também. Ela pode ter pego uma administração que não ajudou ela tanto, né, e aí o que acontece? Quando ela entrou em 2012, ela não tinha... tem vários setores aí. As pessoas que assumiram podem não ter sido tão capacitadas, ou não estarem capacitadas para conhecer o processo, demanda de serviço, poderia ter vindo muito serviço da outra administração e acabou se deixando a segundo plano o setor de patrimônio, omissão da administração anterior e não repassar os documentos. Então, tem uma série de fatores que podem ter acontecido, tá? E aí, o que aconteceu? No ano de 2012, não teve a atenção que deveria ter, não aplicaram-se os recursos ou dificuldade financeira, ou até, às vezes até o próprio repasse do governo não foi correto, né, que é o que a gente viu no ano passado. Nós tivemos muita dificuldade com repasses do governo, né, da administração de governo anterior, que foi omissa em vários pontos, né, isso tem que ser falado, né. Não estou aqui discutindo questões políticas, mas colocando uma realidade. Nós tivemos problemas com repasses vindo
de dotações que não foram repassadas. E isso acabou, de uma certa forma, a gente deixando de cumprir várias normativas que tinham que ser cumpridas. Então, isso pode ter acontecido aí no ano de 2014, reflexo de 2012. E aí a gente vê que isso pode ter acontecido mesmo, um problema na transmissão de uma gestão para outra, porque após isso é uma crescente, né? Então ela sai de 1,3, já cresce para 6,2 em 2015, reflexo 2013, cresce para 9,57 em 2016, chega em 11,83 em 2017, reflexo de 2015, tá? E aí a gente já vai começar a entrar numa nova administração, né? O que se faz lá em 2016, né, vai refletir em 2018. O que se faz em 2017 reflete em 2019. O que faz em 2018 reflete em 2020. Então, eu explico para vocês. No ano de 2018, nós tivemos um problema de gestão em Três Pontas, né? Onde nós acabou com que o prefeito renunciou ao cargo, e foi um ano muito confuso, porque isso aconteceu no primeiro semestre. Então, foi quando nós assumimos, então muitas ações já tinham sido programadas, mas de uma certa forma não foram executadas. E aí a gente pegou esse bonde andando e começou a ter uma preocupação. Foi quando nós definimos, inclusive as pessoas que iam ficar no setor do patrimônio, né, as pessoas que iam ficar no setor da cultura, no setor do lazer e no setor cultural em si. Então, aí que nós conseguimos montar essa equipe, mas o tempo era curto para as ações, porque em novembro as ações já tinham que ser prestadas contas. Então, nós tivemos aí pouco tempo, junho, julho, agosto e setembro, para realizar as ações, apenas 4 meses. E a gente sabe que no poder público, tudo é moroso, inclusive licitação, né? Às vezes você pensa em uma atualização de um bem patrimonial e até que se conclua isso pode gastar ano ou mais de ano, né? Então tudo aquilo que você está prevendo para acontecer naquele ano pode ser que só aconteça no outro. Então era a previsão de investimento seu neste ano, mas dado as circunstâncias de tempo, de licitação que deu deserta, serviço mal prestado, de uma série de fatores, a obra foi só concluída no outro ano. E aí o pagamento foi feito só no outro ano, ele vai entrar contabilizado só na outra gestão. Tá? Então eu entendo esses 10,34 aí de 2020 até uma recuperação. Poderia ter sido bem pior. E aí a gente consegue sair dessa pontuação de 2018, a gente projeta em 2019, então tudo aquilo que a gente trabalhou em 2018, 2019 vem refletir exatamente em 2021 com essa pontuação recorde de 13,54, a maior pontuação desses últimos tempos aí, tá? Nesses últimos 10 anos aí. Então, esses 13,54 representam muito, né? E hoje a gente faz um cálculo mais ou menos que cada ponto desse gera em torno de R$18 mil, tá? Então dá em torno aí de 240 mil ano para Três Pontas. A nossa intenção agora é a gente subir mais essa pontuação. Então, para isso, nós estamos propondo já um tombamento de um bem imaterial aqui em Três Pontas. Estamos registrando a orquestra, tá? Em processo de registro da orquestra Oswaldo Tiso. Então a gente sempre está procurando fazer ações e investindo nesses bens, para que essa pontuação, que eu possa voltar aqui daqui uns tempos, né, e trazer para vocês que a nossa pontuação saltou de 13,54 para cima. Tá ok, gente? Então eu só tenho a agradecer a vocês aqui e me colocar à disposição de vocês, tá? O telefone da Casa da Cultura está aí, né, que é o 35-3266-6246, e eu fico aqui à disposição de vocês para o que vocês quiserem e precisarem de informações, né? Modestamente, o que a gente puder contribuir com todos vocês, nós vamos ficar muito felizes, porque eu sei que colaborando com outras pessoas, nós estamos colaborando com a memória coletiva. Valeu, muito obrigado.
Abraço.